Olá, Vivi, sem mimimi no ar. E você já sabe do seu compromisso com a gente, não é? Tem o seu primeiro C do curtir, o seu like, like muda tudo pra gente e não custa nada pra você. Vai deixando o seu joinha, joinha que muda tudo pra gente, porque a plataforma, o YouTube fala, e não é que o programa, o pessoal gosta mesmo, tem relevância? Não há democracia sem prazo. Não há Estado de Direito sem prazo. Portanto, é muito estranho que o Arthur Lira tenha aceitado, que o Pacheco tenha aceitado, que se colocasse em pauta a análise de um veto que já foi comunicado ao Congresso, não há 30 dias, mas há mais de 2 anos, há mais de 600 dias. Foi ridícula essa movimentação. Graças ao bom Deus, reinou a racionalidade. E o veto foi mantido. Sendo que esse veto nem deveria ter sido pautado, porque já era um veto efetivo. Já era um veto inquestionável. E quem dá esse prazo de 30 dias depois da comunicação é a Constituição. Agora, o que o Lula caiu do cavalo foi que ele vetou a alteração da lei de execução penal que prevê o fim da saidinha. O que é a saidinha, senhor? A saidinha é o preso sair do regime prisional e voltar. Quando é que acontece isso? Tem no Brasil a chamada Lei de Execução Penal. Quando você comete um crime, os crimes estão no Código Penal. Quando você é pego cometendo crime, você é processado pelo Código de Processo Penal. Se você é condenado, a sua vida de cárcere é regida pela Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal ela é de 1984. É uma lei que foi assinada pelo então presidente general João Batista Figueiredo. E a Lei de Execução Penal brasileira ela é linda. Se você lê a Lei de Execução Penal, o Barrabás entra no sistema prisional brasileiro e sai de lá Jesus Cristo. E a realidade no Brasil é que se Jesus Cristo entrar, ele sai Barrabás. Mas se você lê esta lei, que é do general Figueiredo, foi lá assinado pelo presidente general João Batista Figueiredo e o ministro da Justiça à época, que se não me falha a memória, era o Armando Falcão, se não me falha a memória. Essa lei entrou em vigor e o que ela fala? O preso no Brasil ele tem que se ressocializar. Por isso, quem é preso, ele tem 3 regimes. O regime fechado, que é preso dia e noite e dia, sem saidinha. Tem um regime semiaberto, que é um regime para ser cumprido em colônias industriais ou agrícolas, onde o preso ele fica lá dia e noite e dia, com saidinha, e o regime aberto, que pode ser cumprido em casa ou em casas de albergado, que é tipo um edifício numa cidade. São Paulo tinha uma casa de albergado, onde o preso ele morava, como se ele morasse naquele prédio, ele saía, trabalhava, mas voltava, ele tinha que dormir lá na casa de albergado. Acontece que o Brasil não tem casas de albergado, 1. 2, o Brasil não tem colônias agrícolas nem industriais. E 3, o Brasil não tem sequer presídios. E o que é que aconteceu então?
todo mundo é jogado em presídio, em delegacia, em cadeia, e fica todo mundo amontoado. Existe um déficit de presídio, não existe para semiaberto e não existe para aberto. E o que aconteceu no Brasil? Qual foi o jeitinho brasileiro adotado? Foi o seguinte, para você entender, imagina que você entra numa faculdade, você entrou numa faculdade. Para você receber o diploma, você precisa de 5 anos fazendo aula e prova, tá? Ok. Você entrou na faculdade e se matriculou. Você vai todo dia lá, mas não tem professor para dar aula, não tem livro na biblioteca e não tem ninguém para aplicar a prova. Chega no final de 5 anos, o que vai acontecer? Você vai se formar? Não, porque não teve nem aula. Mas no sistema prisional brasileiro é a mesma coisa. É como se o cara entrasse na faculdade, ficasse lá todo esse tempo, 5 anos, não tivesse professor, não tivesse livro, não tivesse prova, mas pelo decurso do tempo ele saísse diplomado. Então o preso ele não consegue trabalhar no fechado, o preso ele não consegue trabalhar no semiaberto e o preso não tem lugar para ficar no aberto. E vale no Brasil, então, essa questão da progressão do regime de pena. Porque a progressão do regime de pena, o preso trabalha, ele estuda, então ele vai progredindo, né? O regime de pena dele vai ficando mais suave. Mas como não tem onde o preso trabalhar, porque é tudo uma balbúrdia, o preso ele cumpre aquele período, aí ele passa do fechado para o semiaberto. No semiaberto, que ele continua no mesmo presídio, porque não tem para onde ir, ele tem o direito a 5 saidinhas por ano. Se ele tiver bom comportamento, etc. e tal, e trabalhar, e piriri pororó. Só que como não tem trabalho, isso não conta. E a saidinha é uma coisa individualizada na lei de execução penal. Que o juiz vai pegar, vai ver se o cara é trabalhador, se o cara é bom, se ele tem condição de se ressocializar. Aí ele vai dar direito a uma saidinha. E pode ter até 5 saidinhas por ano. Só que como no Brasil é a grande casa da mãe Joana, o que fez? Para não olhar caso a caso, porque é muita gente e não tem estrutura, convencionou-se no Brasil inteiro que vão ser 5 saidinhas. Uma é no Natal e Ano Novo, outra na Páscoa, outra pro Dia das Mães, outra pro Dia dos Pais e outra pro Dia de Finados. E cada saidinha é uma semana. Então sai de baseada, porque o juiz da execução, ele não vê se a pessoa ela tem condição de ter essa saidinha. Mas como se convencionou no Brasil para dar menos trabalho, sai todo mundo na baseada da saidinha. Então isso quer dizer que essas 5 saidinhas que a gente vê, elas estão em desconformidade com o direito atual. Porque a saidinha do direito atual, o cara tem que trabalhar, tem que ter bom comportamento, e é um direito que é individualizado. Você vê caso a caso, se a pessoa pode ter uma saidinha ou não, e não precisa ser necessariamente 5 por ano. Então o que acontece com a saidinha hoje no Brasil já é uma coisa fora da lei. Já não tem respaldo da legislação. E o que a gente vê no Brasil, porque como virou casa da mãe Joana, o povo vai pra saidinha e não volta mais. O povo vai pra saidinha e comete mais crime. Aí o que o Congresso fez uma lei e falou, acabou a saidinha. Acabou a saidinha. Aí foi pro Lula, o Lula vetou. Não, tem que ter saidinha, eu gosto de saidinha. Tem que ter a saidinha, a saideira. Tem que ter a saideira, eu adoro saideira. Aí vetou porque ele gosta de saideira. Aí voltou para o Congresso analisar. E o Congresso derrubou o veto. Não, a gente quer o fim da saidinha. Adivinha o que vai acontecer agora? Vai para o Supremo Tribunal Federal. O STF. E na semana passada,
quando isso aconteceu, saiu uma declaração do André Mendonça dizendo que ok, mas é uma lei que não retroage. O que o André Mendonça quis dizer com isso? Ele quis dizer o que o direito de fato diz. Se essa lei é constitucional, ela passa a valer para as pessoas que forem condenadas a partir dessa lei. Porque as pessoas que já estão condenadas, existe um outro princípio do direito criminal que proíbe que a lei menos benéfica, menos boa, ela retroaja. Por exemplo, eu faço uma lei criminal. Essa lei criminal ela é melhor para o condenado, ela passa a valer desde já, porque é mais benéfica. Mas se eu faço uma lei penal que endurece a condição, ela só vale para quem é condenado dali adiante. Ela não pode prejudicar quem já está condenado. Então, quem já está no sistema penal vai continuar certamente com a saidinha. Mas vale dizer, a saidinha já é ilegal, porque ela não está sendo feita conforme preconiza a lei de execução penal, ou seja, ela não é dada de forma individualizada e conforme o comportamento, a evolução e a possibilidade de ressocialização do preso. O que me preocupa mais? Pavinato, o que te preocupa mais? O que me preocupa mais é esta lei ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É o que me preocupa. Por que te preocupa, Pavinato? Porque o Supremo tem decidido conforme o SEAD-MD-MC. Ele tem trazido argumentos do Centro de Estatística Aplicada do meio do meu torto e a direito.